Diz assim, meus amados, Apocalipse capítulo 3, versículo 14. Ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, sou rico, estou enriquecido, de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vista, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio, para que vejas. E eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e te arrepende. E eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao vencedor, ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai em seu trono. A quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós lemos a Tua palavra, Senhor. A Tua palavra, meu Deus, é autoridade. A Tua palavra, meu Deus, tem todo o poder e autoridade para direcionar a nossa vida da maneira e da forma que Tu desejas e Tu queres, Senhor. Eis-nos aqui para sermos ministrados pelo Senhor, pela Sua palavra, Senhor. Assim nós te pedimos, Pai, fala conosco e ministra ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém? Podemos sentar, meus irmãos, que Deus abençoe. Já estamos felizes também, mais uma etapa da nossa sala, das crianças, do culto das crianças, já está pronto, né? Eu estava aqui, nós estávamos em um dos momentos do culto, e as crianças estavam lá em cima fazendo o culto delas, né? Então, bonito louvor, estava muito precioso também, 2 cultos das crianças, né? Muito bom. E essa semana agora foi colocado forro, que estava sem forro. Nesta semana a gente, creio que já concluímos a pintura, e já começamos a colocar o piso, né, um laminado, lá para cima. Está ficando muito bonito. Depois eu faço questão que todos os irmãos possam conhecer aquele espaço ali, né, que vai comportar muitas e muitas e muitas crianças. Bem? Graças a Deus. Muito bem. Meus amados, o texto que nós lemos aqui é uma das 7 cartas que o Senhor Jesus manda para as 7 igrejas da Ásia. Interessante porque as 7 cartas, elas têm a mesma estrutura. A mesma estrutura é igual nas mesmas 7 cartas. Por exemplo, todas elas têm a apresentação do Senhor Jesus. E cada um Jesus se apresenta diferente. As 7 cartas, elas também, a mesma expressão têm: eu conheço, eu conheço, eu conheço. As 7 cartas também, elas têm uma expressão da parte do Senhor que diz o seguinte: tenho contra ti. Tudo que Deus tinha contra aquela igreja, exceto uma, que era tudo positivo. E também tem a mesma estrutura: eu tenho a favor de ti. Apenas esta igreja que nós lemos agora, que é a igreja de Laodiceia, que Deus não tem nada a favor dela, somente contra. E também a estrutura tem também sempre uma promessa para o vencedor nas 7 cartas. Por exemplo, a apresentação desta carta aqui, o Senhor Jesus,
ele se apresenta dizendo o seguinte: ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: estas são as palavras do Amém. Primeiro, Jesus se apresenta como o Amém. Depois, diz também a testemunha fiel. E também apresenta a verdadeira. Ele apresenta com 4 títulos, aqui um quarto título, que é o soberano da criação de Deus. Já, por exemplo, nas demais cartas, como a igreja de Éfeso, ele se apresenta de outra maneira. Ele diz: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas na sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. A igreja de Esmirna, ele se apresenta dizendo: estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, o que morreu e tornou a viver. Para a igreja de Pérgamo, ele se apresenta como quem, conforme o texto diz, essas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. A cada igreja ele se apresenta de uma maneira, se apresenta de uma forma. Para a igreja de Tiatira, ele se apresenta como estas palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chamas de fogo e pés como bronze reluzente. E para a igreja de Laodiceia que nós lemos, ele se apresenta como testemunha fiel e verdadeira e soberano de toda a criação de Deus. Nos conheço também, a qual o Senhor Jesus diz: eu conheço as tuas obras. Ele apresenta, ele sabe cada uma. E eu acho interessante, meus amados, porque a mesma mensagem não é mandada para outra igreja. Cada igreja tem uma mensagem específica, porque cada igreja era diferente. As igrejas não eram um padrão de estrutura, elas eram diferentes. E veja bem, para esta igreja, que é a igreja de Laodiceia, meus amados, a essa igreja não tem nenhum elogio. A todas as igrejas existe um elogio. Mas a igreja de Laodiceia não existe elogio nenhum. Eu acho tão interessante, né? O livro de Apocalipse, ele é por muito, muito interessante. Até uns dias atrás o Tiago disse: pai, eu posso reunir uns grupos dos moços aqui da igreja e começar um estudo do Apocalipse e fazer? Eu digo: claro, filho, pode fazer. Prepara o material, só deixa eu terminar essa lida de aula, prova, né? Que é um período intenso. Passa isso aí, começa a preparar o material, me mostra, eu vejo, vai dar uma balizada para ti, certo? E pode fazer. É muito interessante, é muito bom, irmãos, muito bom. Mas o que eu quero falar, irmãos, aqui com vocês, e o assunto para dar a introdução deste assunto, essa semana, o nosso país, ele passou, né, por um momento tão triste, que com relação à queda do avião, que estava levando, né, a comitiva do time do Chapecó, né, e deixando, né, com tanto pesar, tristeza, qual hoje, nesse momento, as famílias estão sofrendo a dor do luto, a dor da separação, e nós oramos para que o Senhor esteja concedendo força e consolo para essas famílias. Entre os mortos, irmãos nossos, irmãos de fé, pessoas que professam a sua fé no Senhor Jesus, né, também partiram com o Senhor nesse acidente que chamou a atenção do mundo inteiro. Mas por que eu menciono isso, amados? Eu menciono porque entre a investigação, qual é a causa do acidente, foi descoberto que foi por falta de combustível. Falta de combustível. Ou um erro. Falta de combustível. Poderia não ter acontecido, mas foi falta de combustível. Eu já vou explicar para vocês o porquê que eu estou trazendo esta palavra e porquê que eu estou colocando essa aplicação. Mas dessa tragédia, meus amados, nós aprendemos no mínimo 3 lições. Primeira delas, até porque alguém perguntou para um irmão da igreja, esse irmão me perguntou: por que Deus não agiu? E por que Deus não evitou isto? O que na realidade se torna normal para as pessoas
culpabilizar a Deus quando existe fracasso ou quando existe uma tragédia. Ficam-se a apontar contra Deus como que se Deus fosse o responsável. E na realidade, meus amados, a responsabilidade das tragédias, elas não são de Deus. Elas são nós. Até porque Deus nunca mandou fazer carros velozes, foguetes, aviões, aeronaves. Deus não mandou. É ótimos meios de transporte, seguro. Enquanto nós estamos aqui sentados, nesse momento, tem aproximadamente 7.000 aviões no ar no mundo inteiro. 7.000 aviões. São milhares e milhões de pessoas que estão viajando nesse momento, sentado, numa aeronave. É seguro, mas quando um cai, aí vira manchete, certo? Mas o costume é de responsabilizar a Deus as tragédias. E nós temos que aprender, irmãos, que o caos que acontece na nossa vida, os problemas que acontecem na nossa vida, a culpa não é de Deus. Até de uma enfermidade a qual nós nos acometemos. Às vezes exatamente porque nós estamos ingerindo o que não presta. Às vezes estamos ingerindo alimentos que já estão, com problemas que geram problemas na própria saúde. Também, meus amados, que eu aprendo o seguinte: a falha nos planos humanos, nos projetos humanos. Tiago, quando ele escreve o seu livro, na Epístola de Tiago, ele fala sobre a falibilidade dos planos humanos, dos projetos humanos, que se falha nos nossos planejamentos. Quem que um dia não errou? Quem que um dia estava fazendo um trabalho e teve que refazer porque errou alguma coisa? Nós falhamos. Existem falhas humanas. E a terceira lição que eu aprendo com essa tragédia é que nós devemos estar preparados sempre. Devemos e precisamos estar preparados, porque nós não sabemos que hora é que o Senhor vai nos chamar. Então devemos estar preparados. Meus amados, aprendo também que em cada dispensação que houve, existe sempre da parte de Deus o acordo de Deus e o acordo do homem. Deus nunca falhou com o seu acordo, Deus sempre cumpriu a parte dele. Nas alianças que houveram, são 8 alianças, sempre houve falha porque o homem falhou. Nas dispensações, quem falhou sempre foi o ser humano, nunca foi Deus. Ok? E aí vem, irmãos, então, a aplicação espiritual, o avião caiu, essa tragédia toda. Aí a pergunta é: por que o crente cai? Por que está bem na fé, mas de repente cai? E aí, meus amados, eu coloco que a mesma razão, o mesmo motivo por que esse avião caiu, às vezes é o mesmo motivo porque na vida cristã a pessoa cai: falta de combustível espiritual. A vida espiritual não está sendo alimentada. A pessoa perde o ardor espiritual e morre espiritualmente porque não tem combustível, sem o dínamos, sem energia, sem poder de Deus. E aí não segue a palavra. E quando na realidade devemos estar sendo reabastecido constantemente. Nós devemos nos reabastecer na comunhão. Nós devemos nos reabastecer na palavra, na oração, no jejum. E aí as tragédias acontecem por quê? Porque está vazio de Deus. Ninguém que está cheio do Espírito Santo, vai na sua vida acontecer uma tragédia. Sansão era um herói, era um ungido de Deus, tinha um dom extraordinário, que qualquer moço que estiver fazendo uma academia gostaria de ter a força de Sansão. Mas Sansão perdeu o privilégio de ser usado por Deus. Sansão perdeu a sua força, porque perdeu o espírito. A Bíblia diz que não sabia ele que o Senhor se tinha retirado dele, que o Espírito do Senhor havia se retirado dele. Sansão, meus amados, brincou com o pecado.
Sansão estava vazio de Deus, estava cheio de si. E aí Sansão acaba a sua vida numa vergonha. Meus amados, quantos estão com o tanque vazio? Quantos estão na sua vida espiritual de tanque vazio? Quantos estão trazendo para a sua vida prejuízo por estarem com o tanque vazio? E às vezes pior, estão com o tanque vazio e afundam e fazem outros cair porque estão com o tanque vazio. Alguns nunca decolam na vida espiritual, porque não se enche da querosene, da aviação, né, o combustível para o avião, e se enche de água, às vezes água suja, se enche o seu coração, o seu tempo de entretenimento, aí o coração está vazio de Deus, a alma está vazia de Deus, e aí não consegue decolar, espiritualmente não consegue decolar, aí existe o que? A perda da paixão, existe a perda do zelo, existe a perda do ardor espiritual, aí já não vigia, já não busca, já não se enche. E digamos, meus amados, e a palavra de Deus nos ensina sobre a responsabilidade humana. Vigiar é responsabilidade nossa de vigiar. O Senhor Jesus diz no seu evangelho: vigiai, orai. É responsabilidade nossa. E às vezes se culpa Deus. Por que Deus não tira essa tentação que está na minha alma, na minha vida? É nós que temos que vigiar. Não é Deus que tem que vigiar, a responsabilidade é nossa. O Senhor que nos diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. É responsabilidade nossa de buscar e nos encher. A Bíblia mesmo diz: enchei-vos do Espírito Santo. Não vos embriagueis com vinho, na qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. É responsabilidade minha, é responsabilidade nossa de nos encher, de buscar mais a Deus e de buscar, meus amados, uma vida intensa, uma vida fervorosa. E aqui eu encontro no texto que nós lemos a respeito desta igreja, que foi uma igreja tão importante, a igreja de Laodiceia. Foi uma grande igreja, um grande trabalho. Mas esse texto aqui, meus amados, que fala através de João, que foi o último apóstolo a morrer. Foi o único que morreu de morte natural, segundo as tradições, segundo a tradição. Os demais, todos eles morreram de morte violenta. Até diz, uma das tradições, dizem que João ele foi colocado vivo em um barril de óleo, um barril fervente de óleo, e colocaram ele ali dentro, para matá-lo, ele fervendo naquele óleo. Mas o que foi surpreendente é que tiraram ele daquele barril de óleo, e ele não morreu, e ele não sofreu dano nenhum. Todos ficaram abismados, apavorados com o que aconteceu. E aí então a história diz, né, os registros históricos, que ele foi então enviado para uma ilha de prisioneiros, uma ilha de serpentes e muitas pedras, na ilha de Patmos, aonde realmente parecia ser o fim, aonde seria um lugar horrível e terrível. E é nesse lugar, irmãos, em que ele encontra desolado da vida, abandonado, e ali está para morrer, e sem nenhuma esperança e nenhuma alegria. E é que ele tem as visões maravilhosas do Apocalipse. O Senhor Jesus se mostra para ele. Não aquele Jesus que ele teve a última imagem, de um Jesus fraco, de um Jesus batido, de um Jesus desfigurado pela surra que levou, pelos açoites que tomou, pelas bofetadas, pelos tapas, pelos socos, pela cruz carregada que levou, com uma coroa de espinho na sua cabeça. Não, ele tem uma visão de Jesus, não um Jesus desfigurado, mas ele vê um Jesus majestoso. A Bíblia menciona que os seus pés brilhavam como um bronze, que o fulgor do seu rosto, e a sua voz tão forte, como de muitas águas, como de trovões. Então ele vê Jesus diferente. Meus amados,
E o propósito desta mensagem é nós avaliarmos e analisarmos como Deus me vê. Esse é o tema da mensagem, como Deus me vê. Na semana passada ministramos assim, o tema foi Deus sabe o que faz, Ele sabe o que está fazendo. E a mensagem de hoje é como Deus me vê. E qual é a nota que eu dou a mim? Qual é a nota que eu me dou? E qual é a nota que Deus me dá? Como eu me avalio e como Deus me avalia? Qual é a nota que eu dou para mim e qual é a nota que Deus dá para mim? Meus amados, de todas as cartas, de todas as 7 cartas, as 7 igrejas, esta carta, do capítulo 3, versículo 14, ao versículo de número 22, é a carta mais severa de todas. É a carta mais severa de todas. Jesus não faz nenhum elogio para a igreja de Laodiceia. As demais igrejas, todas elas têm um ponto a favor. Todas as demais têm um ponto positivo. Mas a igreja de Laodiceia não tem nenhum ponto positivo, só negativo. É a única coisa boa que a gente encontra no relato da igreja de Laodiceia, era somente a opinião que a igreja tinha de si mesma. Porque essa igreja se achava assim, nós somos bons, nós somos uma igreja rica, nós somos uma igreja abastada, e nós não precisamos de nada, não falta nada, está tudo bem, está tudo ótimo, nós não precisamos de ajuda. É o único relato positivo, é que eles se acham que estavam bem. E aqui, meus amados, eu trago uma aplicação na nossa vida, como nós nos achamos que nós estamos. Como é que nós nos avaliamos? Qual é a avaliação que nós damos a nós mesmos? A igreja de Laodiceia, porque está na cidade de Laodiceia, ela se destacava, por ser uma cidade mais rica da época, uma das cidades mais ricas do mundo na época. Era um lugar de muitos milionários. A pobreza, a miséria, não imperava. Porque era uma cidade que tinha indústria. A indústria têxtil era muito próspera. Essa cidade também tinha a indústria farmacêutica, produzia remédios. E lá estava o melhor colírio que havia na época. Acredita-se aos remédios que havia em Laodiceia, poderes miraculosos. Então havia emprego, havia uma movimentação econômica muito grande. A indústria têxtil produzia os melhores tecidos, as quais eram exportados para outras nações. E esse lugar, que era um lugar de gente boa, gente com muitos recursos, diz que na história lá pelo ano 60, 61, houve um terremoto que dissolou a cidade. Mas como era uma cidade tão próspera, que por ter sido devastada pelo terremoto, ela foi reconstruída sem aceitar uma ajuda do governador, nem um centavo do governador, porque ela se achava que realmente não precisava de ninguém. Havia uma escola de medicina, muito forte na época, certo? E eles produziam então o colírio, que era o remédio mais importante que era produzido ali, além da indústria têxtil, que era muito importante. Só, meus amados, o grande problema é que a igreja ela não influenciou a cidade, mas a cidade influenciou a igreja. É aquela situação que o mundo está influenciando a igreja, e não a igreja está influenciando o mundo. Esse foi um dos problemas da igreja de Éfeso. Esse é o problema na vida de um cristão. Quando ele não influencia mais o mundo, quando ele não é mais sal da terra, quando ele não é mais luz que brilha no meio das trevas, mas agora ele é treva. Agora o mundo entrou na sua vida, entrou na sua mente, e agora já não mais influencia. Esse é o problema da igreja de Laodiceia. Era uma igreja influenciada pela sociedade, era uma igreja influenciada pela cultura da cidade, era uma igreja influenciada pela riqueza da cidade, e agora é uma igreja, que era orgulhosa por ter na sua membresia os homens ricos que congregavam ali. Então era uma igreja que se achava autossuficiente. Meus amados, esta região onde eles estavam também,
compunha-se de 3 cidades que estavam bem próximas. Era a cidade de Colossos, onde Paulo escreve a carta aos Colossenses, a cidade de Hierápolis, e ali estava Laodiceia também, formando praticamente quase que um triângulo. Interessante que em Colossos ficava fontes de águas frias. E as fontes lá eram tão boas que considerava que as águas de Colossos eram terapêuticas, serviam para a cura. Já em Hierápolis havia águas termais, que brotando da rocha saíam águas quentes, e as pessoas iam para lá para tratar problemas de saúde, problemas da pele e outros problemas também, iam lá para serem curados em Hierápolis através das águas quentes que tinha. Porém, Colossos, meus amados, que as águas eram terapêuticas, assim como também de Hierápolis, mas Laodiceia não. Laodiceia não tinha fonte de águas boas. As águas eram ruins. As águas que se misturavam das demais, elas chegavam até a cidade de Laodiceia, chegavam elas mornas e eram intragáveis. Dava uma ânsia de vômito tomar daquelas águas. E aí, meus amados, Jesus está rejeitando essa igreja por uma razão: falta de fervor. Ela deixou de ser fervorosa. Por isso o Senhor Jesus diz para a igreja: eu tenho contra ti. Ele diz: conheço as tuas obras. Sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, como você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. E aí ele vai fazer mais ainda outras queixas a respeito desta igreja, porque ele diz: você diz eu sou rico, adquiri riqueza, eu não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre e cego, e que está nu. Eu te dou este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonha e a sua nudez. Compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Meus amados, o problema de Laodiceia era um problema sério. Qual era o problema da igreja? Qual era o problema dos laodicenses? E qual pode ser o problema nosso também? O problema da igreja de Laodiceia, meus amados, não é como os demais problemas das demais igrejas. Eles não tinham, por exemplo, problema com falsos mestres. A igreja não tinha problema com heresias na igreja, a qual outras sofriam com as doutrinas de Balaão, ou como os nicolaítas. Mas a igreja aqui, ela enfrenta um problema que não tem nada a ver com heresias, com falsos mestres. Também nessa igreja não tinha problema com o pecado de imoralidade. Não tinha imoralidade nessa igreja. Era uma igreja que nunca sofreu ou teve algum tipo de problema com imoralidade ou algum escândalo nessa área. Não tinha problema com engano também. Na carta, como nas outras cartas, são mencionados problemas com hereges, aqui não menciona nada com problema de heresia. O que faltava nessa igreja era fervor espiritual, era ardor espiritual. Era uma igreja que perdeu a paixão, perdeu o fervor para com as coisas de Deus. E para o Senhor, meus amados, o que é mais reprimente é isto. Interessante que as outras tinham problema com heresia, mas o Senhor elogiava alguma coisa. Tinha um problema com falsos mestres, porém, o Senhor dava algum elogio para aquela igreja em alguma outra área. Tinha problema com imoralidade, por exemplo, como Jezabel, a profetiza, porém, traz o elogio também para outra igreja. Mas essa igreja que não tem problema nenhum, é a igreja que Deus não elogia em nada. Por causa do quê? Frieza espiritual. Era uma igreja que era acomodada. Além de ser uma igreja acomodada, ela apagou o fogo espiritual, perdeu o combustível, perdeu a energia.
Essa igreja, meus amados, já não produzia mais nada, porque já se achava que era boa, que era a pronta, que era ideal. Esse é o grande problema para muitas igrejas, religiões, que acham que são a solução para o problema de outras igrejas. Se acham que são boas. Meus amados, o problema dos fariseus também, a qual eles chegavam a dizer, por exemplo, como Jesus faz menção em Mateus 7, versículo 21 ao 23, que o fariseu fazia a sua oração assim: Senhor, eu te dou graças, porque eu dou o dízimo de tudo. Porque eu não sou como esse publicano que está aqui. Os fariseus, meus amados, eles se achavam bons, mas eram rejeitados pelo Senhor. A igreja de Laodiceia se achava boa, mas estava sendo rejeitada pelo Senhor. A igreja de Laodiceia era uma igreja morna, devido à ilusão que alimentava a respeito de si mesmo. Era o problema da autossatisfação. Eu não preciso de coisa alguma. É a mensagem dessa igreja: nós não precisamos de nenhuma outra. Nós não precisamos de igreja nenhuma. Nós não precisamos dos outros. Nós não precisamos de ajuda. A igreja de Laodiceia, meus amados, era morna, porque no seu amor para com Jesus ela era morna, amava mais o dinheiro. Isso pode ser na vida de um cristão, quando ele ama mais um projeto, ama mais alguma coisa do que a Deus. Jesus não é o primordial na sua alma, na sua vida, na sua busca, mas sim são outras coisas. A sua vida é vazia de Deus. A sua vida, ela é tão vazia que Deus diz o seguinte: olha, até morno, está na igreja, vai nos cultos, carrega a Bíblia, mas não tem vida comigo, não tem relacionamento, não tem fervor. E meus amados, vamos lembrar os primeiros dias da fé. Hoje participaram do culto aqui alguns irmãos pela primeira vez, a ceia, aqueles que desceram as águas, foram batizados no domingo passado, amém? Que Deus abençoe a todos que estão aqui no segundo culto, amém? É tão bom, é tão precioso, meus amados, uma caminhada com o Senhor Jesus, que se vive uma vida entrega, apaixonado pelas coisas de Deus. Mas ao longo da caminhada, se não vigiar, pode-se perder o combustível e o avião cair e gerar um grande prejuízo espiritual. Meus amados, Jesus revelou aqui que causa náusea para ele. Um crente que é morno, alguém que vive uma mornidão espiritual, que perdeu o fogo, a paixão, perdeu o desejo, perdeu a busca deixou de ser intensa, deixou de ter intensidade. E o versículo 16 aqui vai revelar, que em vez de dar prazer para o Senhor, provoca náusea, ânsia de vômito. Alguém aqui já sentiu uma ânsia de vômito? Aquela situação de que parece que vai vomitar e deseja vomitar. É horrível o vômito. Porém, o texto aqui vai dizer no versículo 16, assim porque você é morno e não é frio e nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca, estou a ponto de vomitar, não aguento mais, eu não suporto, diz o Senhor, um crente morno, eu não suporto aquele que se diz meu filho, meu servo e é morno. O Senhor faz a maior reclamação, a reclamação mais intensa a essa igreja que é morna. E o Senhor diz: antes você fosse frio, ou você fosse quente, mas porque tu é morno, eu estou a ponto de te vomitar. Meu amado, Deus não quer, Deus não aceita a mornidão espiritual. A mornidão espiritual não combina com quem se diz que ama o Senhor. É tempo, meus amados, de nós mudarmos, não ficar no meio, mas nós nos posicionarmos, porque o que Deus quer é posição, é posicionamento. Seja a vossa palavra sim, sim, seja a vossa palavra não, não, não tem mais ou menos, não tem talvez, não tem
Pode ser. Não. Posicionamento. O que eu sou? O grande mal. Eu pensar que está bem assim. Como é que está o teu relacionamento com Deus? Chega no discipulado, como é? Ah, está bem, está legal. Na nossa avaliação. Mas a avaliação de Deus, o que Deus avalia em você? Como Deus te avalia? Pode ser que para você está bom, eu estou abastado, eu estou cheio, eu estou suprido, eu leio a Bíblia, eu participo da ceia, eu oro pelos enfermos, eu distribuo folhetos, eu evangelizo. Mas pode ser, meus amados, que para Deus está morno. Deus não quer, irmãos, uma adoração de uma pessoa que está morna. É tempo de nós nos posicionarmos. Veja bem, não é porque a igreja está assim que Deus está com ódio da igreja. Não. Nós vamos encontrar no texto bem o contrário, que Deus ainda tem amor, porque Ele diz, eu repreendo e disciplino aqueles que eu amo. É o que o texto diz, versículo 19. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrepende-te. Deus pede aqui um arrependimento. Meus amados, é o apelo que o Senhor faz a cada um de nós. Jesus chama, meus irmãos, para quê? Para uma mudança de vida. Por isso que ele enfatiza aqui no versículo 19, ele diz, eu disciplino e repreendo a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Sê zeloso e arrepende-te. Sê zeloso e te arrepende. E vamos olhar aqui também, meus amados, que ele não está escrevendo para o mundo, está escrevendo para a igreja. É uma carta para a igreja. Você quer se aproximar de Deus? Venha ao culto. Ah, o culto me aproxima. Meus amados, eu mostro meu interesse de vir, congregar, buscar, estar firme, buscando a presença de Deus, me relacionando com outros irmãos, ajudando e fortalecendo um ao outro, é na comunhão. E é na igreja que eu vou ouvir a palavra de Deus, e vou ouvir não alguma coisa que vai massagear o meu ego, a minha vontade e o meu querer. O que Deus fala muitas vezes é o contrário do que a gente gostaria de estar ouvindo, escutando e aprendendo. É fácil sentar para fazer o estudo bíblico, mas lembre-se que nós nos achegamos para a palavra de Deus para ser confrontado pelo Senhor, pela sua palavra. E a triste situação, meus amados, é que essa igreja tinha uma boa estrutura. Essa igreja, aparentemente uma igreja perfeita. Se dissesse para algum pastor, olha, aquela igreja é assim, gente boa, não tem problema com imoralidade, não tem problema com heresias, tem problema nenhum. A igreja não tem problema de divisões lá dentro, partidarismo, não tem nada, é uma igreja boa, uma igreja perfeita. Ótimo. Mas o que o Senhor detectava e não gostava, irmãos, era a frieza. Era fria. Perdeu o ardor, perdeu a chama, perdeu o combustível. E aí, parece que decolando, está lá em cima, mas vai cair, não tem combustível. Assim tem muito crente, meus amados. Assim tem muita gente se dizendo evangélico, mas que perdeu totalmente o compromisso com Deus, com a sua palavra, vivendo uma vida dupla de pecado, pecado escondido, pecado oculto, mas não esconde aos olhos de Deus, que a Bíblia diz que seus olhos são como chamas de fogo. Esta igreja perdeu o ardor. A grande queixa de Deus, e a maior de todas as queixas, entre as 7 igrejas, exatamente era esse, porque perdeu o ardor, perdeu a chama, perdeu o combustível, perdeu. E aí Jesus, irmãos, apesar disto, apesar de ter náuseas, apesar de, para o Senhor Jesus, é o pior de todos os problemas, que está mostrado aqui, revelado nas 7 cartas, a pior de todas, era o problema da frieza espiritual. Mas eu encontro aqui a graça do Senhor,
E Jesus não desistindo da igreja, apesar da sua condição, ele ama. Porque o texto aqui nos diz, eu disciplino e repreendo a quantos amo. Então o Senhor está repreendendo porque ama essa igreja. Mas o Senhor também traz um conselho, e vamos colocar essa aplicação na nossa vida pessoal, amém? Na nossa vida. Não é para dizermos, o culto foi uma bênção, a mensagem foi uma bênção, não. Que essa mensagem tem a ver comigo, para a minha vida, o que eu preciso mudar, o que eu preciso assumir a partir desse culto, de começar a fazer, de começar a realizar a partir de hoje. Meus amados, Jesus está fazendo um convite para essa igreja. A Bíblia diz no versículo 20, Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Meus amados, esta é a situação da igreja, em que Jesus, o dono da igreja, Jesus, o Senhor da igreja, ele não estava na igreja, porque aonde Jesus estava, do lado de fora, Jesus não veio ao culto, Jesus não estava mais naquele culto, Jesus não estava presente na igreja. E por que Jesus não estava presente na igreja? Porque aquela igreja perdeu o compromisso do relacionamento com Ele. Meu amado, sabe o que mais o Senhor Jesus quer da tua vida? Você sabe o que Jesus mais deseja na tua alma? Relacionamento. O que Ele mais busca, meus amados, na nossa vida é relacionamento com Ele. Esse relacionamento não é a pergunta quantas vezes você vai no culto, ou quantas vezes você canta, qual é o hino que você canta, ou passei o dia inteiro ouvindo hinos. A pergunta do Senhor Jesus, o querer do Senhor Jesus é o seguinte: o meu relacionamento, como é que está o meu relacionamento? O que Ele deseja, meus amados, é um relacionamento não frio, mas um relacionamento de vivência intensa. Imagina, por exemplo, dois moços que estão a namorar-se, em que não existe dedicação, empenho, não existe amor, não existe afeto, não existe realmente um amor vivo no coração de uma das partes. Como, pois, poderia existir alguma coisa, é apaixonado, de repente o moço escreve para a menina ali, né, manda uma carta e diz: olha, meu amor, eu tenho contra ti que tu não me ama tanto. Tu não tem tanto amor para comigo como eu tenho para contigo. Deixa de ser recíproco. Porque o Senhor Jesus, meus amados, Ele morreu, Ele entregou a sua vida, Ele deu a sua vida, e foi intenso da parte do Senhor Jesus. Tanto que a palavra de Deus vai nos ensinar, por exemplo, no livro de Pedro, que assim como Cristo amou a igreja, os maridos devem amar as suas esposas. É algo intenso. E aqui o que parte da vida desta igreja, meus amados, não tinha intensidade espiritual, não tinha fervor. Era uma igreja que estava apagada. E o que me chama a atenção no texto aqui é no versículo 20, eis que estou à porta e bato. Jesus não estava dentro da igreja, Jesus estava do lado de fora. E a pergunta é: de que lado Jesus está na tua vida? Ele está do lado de dentro? Ou está do lado de fora? De que lado está Cristo? De que lado está Jesus? Ele está do lado de dentro ou está do lado de fora? É comum muitas vezes, Jesus mora no meu coração. Será? Jesus está dentro de mim. Só pela fé, meu amado. Mas a Bíblia diz o seguinte: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. E às vezes, qual é o problema? Que Jesus está batendo e a gente não está ouvindo. Jesus está chamando, Jesus está falando, e a pessoa não está ouvindo. Ou se faz surda. Se alguém ouvir, ele diz aqui o texto, se alguém ouvir a minha voz. Às vezes a pessoa não consegue mais ouvir a voz de Jesus. Ouve a voz do mundo, ouve a voz, o apelo do seu coração,
ouve a voz da sua carne, da sua vontade, mas não consegue ouvir a voz do Senhor Jesus. Esse é um grande mal, porque já não mais está com mesma paixão. E como é que ele vai falar conosco? Como é que ele bate? Eis que estou à porta e bato. Ah, se Jesus bateu, eu ouço. Será? Eis que estou à porta e bato. Será que vamos ouvir? Às vezes não. Às vezes ele está batendo, e a pessoa não ouviu. Ah, Senhor, se eu soubesse que tu estava batendo, eu tinha aberto a porta para ti. Mas às vezes a pessoa não ouviu, ela não escutou, ela não ouviu que estava batendo a porta. Meus amados, mas ele estava batendo a porta. E às vezes, meus amados, como é que ele pode bater a porta? Qual é a maneira de que ele bate? E ele pode estar batendo a porta, irmãos, através da sua palavra, através das escrituras. Pode ser no momento de louvor, ele está batendo a porta, você ouve ele dizer: filho, abre a porta, eu quero entrar. Também pode estar batendo a porta através de uma doença. As doenças, meus amados, são às vezes a maneira da pessoa se quebrantar mais e se humilhar diante de Deus, para ouvir a Deus, para buscar mais ao Senhor. Tem pessoas que elas ficam fervorosas quando estão doentes, ou quando estão com uma doença incurável, que vai conduzi-los à morte. Então sim, começam a buscar fervorosamente, mas aquilo ali é fogo de palha. Então pode ser através de um acidente que Jesus esteja batendo a porta, pode ser através de alguma enfermidade, uma doença, mas ele está batendo a porta. Eis que estou à porta, eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele ceará comigo. E hoje, meus amados, é um dia de ceia. Eu encontro aqui o convite para cear. É o convite que ele faz, um convite para cear, um convite para estar ceando. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, que Paulo ali regula a respeito da Santa Ceia. Era o momento da ceia, comungar, a ceia. Mas aqui Jesus está trazendo um convite, meus amados, um convite para cear. E ele diz: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Esse é o desejo, meus amados, do Senhor Jesus, que nós venhamos estar abrindo a porta. Mas que o Senhor nesta noite venha estar fazendo no nosso coração, na nossa vida, esteja acendendo uma chama, esteja despertando a nossa alma para nós buscarmos a Ele e nós buscarmos com intensidade. Amém? Porque uma pessoa se afasta dos caminhos do Senhor, porque perdeu a intensidade, perdeu o fervor, perdeu o ardor espiritual. Que você não perca, amém? Mas que você esteja firmado na rocha, amém? Nós vamos orar a Deus nesse momento. Quero convidá-los para nós ficarmos em pé. Eu gostaria de fazer uma oração, meus amados, juntamente com todos vocês. Eu quero que você ore, quero convidar você para orar, em cima disso que o Senhor nosso Deus trouxe ao nosso coração nessa noite. Como é que nós nos avaliamos? Mas qual é a avaliação de Deus que tem ao nosso respeito? Você está satisfeito com a sua vida espiritual? Ou você quer sair daqui bem diferente, assumindo uma postura diferente e dizendo: não, a partir de hoje não, a partir de hoje Deus mudou, Deus falou ao meu coração, essa palavra é para a minha vida, e a partir de hoje eu tomo uma posição junto com o Senhor Jesus. Eu quero ter uma vida de ardor espiritual, eu quero estar sendo inflamado pela palavra de Deus, eu vou buscar mais ao Senhor. Meu relacionamento com Jesus vai mudar hoje. Vamos orar? Em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e amado Pai, obrigado pela Tua palavra para nós, Senhor, como Tua igreja. Nesse culto, meu Deus, que ceamos, que participamos da ceia e queremos dar lugar, meu Deus, ao Senhor e a Sua palavra, meu Deus, em nossos corações. Meu Deus, meu Pai, nós sabemos que
é tão importante na nossa caminhada, Senhor. Vivermos uma vida, Senhor, que em tudo possamos agradar aquele que nos chamou, Pai. Não queremos, meu Deus, passar um verniz de crente na nossa vida e até convencer as pessoas que nós somos super crentes. Meu Deus, nós não vamos enganar ao Senhor, que tudo vê, que tudo conhece. Eu oro, meu Deus, em nome de Jesus, que a nossa vida perante o Senhor, Pai, venha crescer na intimidade, venha crescer na comunhão, venhamos crescer, meu Deus, em tudo em Cristo Jesus, Pai. Que venhamos buscar ao Senhor intensamente, que a nossa busca para com o Senhor, meu Deus, seja, meu Deus, como uma pessoa que precisa do oxigênio para respirar, de uma pessoa, meu Deus, que precisa tanto, meu Deus, para sobreviver, de um determinado medicamento, sem ele não viveria, Senhor. Meu Deus, que a nossa vida seja, meu Deus, de vivermos com o Senhor e para o Senhor e vivermos intensamente, Pai. Meu Deus, nós não queremos uma frieza espiritual, uma mornidão espiritual. Mornidão é pior, Pai, do que a frieza espiritual. A mornidão aparenta que está bem, mas não está. A mornidão, meu Deus, ela faz náusea no Senhor, Pai. O Senhor prefere mesmo, conforme diz a Tua palavra, melhor é que fosse frio, ou então quente, mas não morno, porque o Senhor não aceita, Pai, a mornidão espiritual na vida dos Teus filhos, Pai. Que hoje, meu Deus, seja um dia decisivo, que seja um dia, meu Deus, de decisão sincera e profunda, Pai. Muda, Pai, a vida de cada um dos Teus amados que aqui estão, Senhor. Muito obrigado, meu Deus, pela Tua palavra, que mesmo sendo dura, muito dura para nós, Pai, mas a Tua palavra mesmo diz que o Senhor repreende aqueles que o Senhor ama. E se o Senhor nos repreende, é sinal que o Senhor nos ama. Nos ajuda, meu Deus, que cresça o nosso amor, Pai. Nos ajuda, meu Deus, para que a nossa vida e o nosso fervor espiritual, ele não venha diminuir, acabar ou terminar, mas que venha crescer a cada dia mais, Pai. Que venhamos ter, Pai, a mesma paixão, amor, Pai, e desejo, como aqueles homens que foram heróis da fé. Como, meu Deus, homens que viveram, meu Deus, não só apenas no século passado, mas séculos anteriores, Pai, e que foram inflamados pelo combustível do Teu Espírito Santo, como Jonatas Eduardo, como, meu Deus, Savonarola, como John Wesley, Carlos Wesley, como George Miller, meu Deus, e tantos outros, Pai, que foram tão apaixonados que deixaram se consumir pelo Senhor e pela Sua obra, Pai. Nada os deteu, porque esses homens estavam tão apaixonados. Esses homens estavam, meu Deus, tão apaixonados, Senhor, pelo Senhor e pelo Teu reino, Pai. Que assim, meu Deus, o nosso coração esteja, Pai. Que assim o Senhor acenda uma chama tão forte, Pai. E que esta chama, meu Deus, venha a alcançar muitos outros, Pai. E como igreja, meu Deus, nós venhamos viver, Pai, uma paixão profunda e um amor profundo, meu Deus. E vivermos para sempre em todo o nosso ser, em toda a nossa alma, em toda a nossa vida, Senhor. Guarda o nosso coração, guarda a nossa vida em Ti, Pai. Assim nós oramos, assim nós Te pedimos em nome do Senhor Jesus. Pedimos também perdão, Pai, pois a Tua palavra diz: arrepende-te. Assim, meu Deus, nós queremos, Pai, viver, Pai. Porque assim, meu Deus, é a Tua maneira, Pai, de trabalhar a nossa vida, Senhor. Assim, Pai, nós colocamos diante do Senhor, para a Tua glória, para a Tua honra e para o Teu louvor, e para a Tua adoração, em nome de Jesus. Amém?